Alerta Geral. Olá, ouvinte internauta, vamos falar aqui sobre os assuntos da política que podem mexer com a sua vida, mas também assuntos da área da saúde. Mais um lado negativo da pandemia na vida da população. O sonho da maternidade está sendo adiado por muitas mulheres em função dos efeitos danosos da Covid. O Ministério da Saúde reforça que, se possível, as mulheres evitem a gravidez nesse período da crise sanitária. Quem tem outras informações é o repórter Sátrio Salles. O sonho da maternidade adiado é o que acontece neste momento entre muitas mulheres que, em função da pandemia, decidiram deixar a gravidez para outro momento. A iniciativa vai ao encontro das recomendações do secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Parente, que fez um pedido para que, se possível, as mulheres adiem a gravidez até uma melhora da pandemia. Caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento em que você possa ter a sua gravidez de forma mais tranquila, disse Parente, para em seguida observar. A gente sabe que na época do Zika, durante 2 anos, se teve uma diminuição das gravidezes no Brasil e depois aumentou. É normal. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem, que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez. O mais indicado agora é você esperar um pouquinho, até a situação ficar um pouco mais calma. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Parente, que é doutor em ginecologia, justificou a recomendação, afirmando que, assim como a gravidez, a Covid-19 também favorece a ocorrência de tromboses, a formação de coágulos no sangue, fazendo com que a doença se torne ainda mais perigosa na gravidez. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Essa recomendação do secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde é acompanhada de outra preocupação: a antecipação da vacina contra a Covid para todas as mulheres gestantes e não apenas para aquelas que têm comorbidades, que já se encontram entre os grupos prioritários para a imunização. Jornalista Beto Almeida, a sugestão ou o conselho da área técnica do Ministério da Saúde é marcada pela prudência, cautela e reflexão para as mulheres, principalmente para as mais jovens, e deixa também um ar de frustração, uma vez que muitas mulheres planejaram e alimentaram o sonho da maternidade. A frustração acaba sendo maior ainda, uma vez que o sonho da gravidez, para muitas mulheres, já foi adiado em 2020, quando surgiram os primeiros casos da Covid-19. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia novamente aí aos nossos ouvintes. Eu concordo que é frustrante, Luziano, para a mulher que está aí preparando a aumentar a família, ter filhos, mas eu concordo aí com a recomendação das autoridades sanitárias, dos médicos, de que aquela mulher que é mais jovem e que pode escolher o momento da sua gravidez, que ela faça isso adiando um pouquinho mais adiante, até que essa situação dessa pandemia fique um pouco mais resolvida, Luciano. Claro que tem o caso daquelas mulheres que já estão numa fase reprodutiva mais avançada, acima dos 40 anos, aí é complicado você trabalhar, porque tem um relógio biológico da mulher. Mas vamos trabalhar aqui de forma bem racional. A gente sabe, Luziano, que, por exemplo, as grávidas, elas têm uma maior probabilidade, por exemplo, de tromboses. E quem é acometido da Covid, existe uma maior ocorrência e facilidade exatamente de tromboses, o que pode tornar, então, a doença ainda mais perigosa na gravidez. Então, é óbvio que o bom senso pede que as mulheres, de fato, possam abrir mão desse sonho nesse momento e adiar a gravidez para que possam fazer isso de forma tranquila. Nós vimos isso lá atrás, você não lembra daquele episódio dos casos de Zika que apareceram e que tinham aquela má formação nos bebês? Muitas mulheres tiveram realmente que adiar o sonho da gravidez.
outras enfrentaram porque não tinham mais como recuar, já estavam grávidas, mas temos hoje aí uma geração de crianças, com sérios problemas de saúde e prejudicadas. Eu acho que é tudo que uma mãe, que um pai não quer e nem planeja. Infelizmente, a Covid ninguém contava com ela. Tá aí, é real, é fato. Nossos hospitais continuam lotados, Luzenor. Nossas UTIs continuam escassas. Então, o melhor de tudo mesmo é garantir que a mulher planeje a sua gravidez, mas planeje de forma tranquila. A repercussão negativa sobre o descaso do poder público com o jardineiro Cícero José de Melo, que ficou recolhido à Penitenciária Industrial Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, durante 15 anos, sem nunca ter cometido crime, chegou ao Conselho Nacional de Justiça CNJ, que faz duras cobranças ao Judiciário e à Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará. Carlos Alberto. O caso do jardineiro Cícero José de Melo, que ficou recolhido à Penitenciária Industrial Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, durante 15 anos, sem responder a nenhum processo, se transformou em peça-chave para o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, direcionar a lupa e realizar um pente fino no sistema carcerário do Ceará. A primeira medida nesse sentido é a cobrança de explicações ao governo do Estado e ao Judiciário para a prisão considerada arbitrária. No embalo dessa cobrança, o CNJ aponta que o Ceará lidera o ranking dos estados com mais unidades sem registro de fiscalização. São 114. Os pedidos de esclarecimento foram direcionados por meio de ofício ao secretário da Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque Araújo, e ao desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Os ofícios são assinados pelo juiz Luiz Geraldo Santana Lanfredi, auxiliar da presidência do CNJ. Um dos ofícios tem pedido de informações sobre a listagem com todas as pessoas privadas de liberdade organizada por local de encarceramento, contendo identificação, datas da prisão, audiência de custódia e de eventual reavaliação judicial da necessidade de manutenção da detenção. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O caso do Cícero José de Melo ganhou repercussão em todo o Brasil e mostra como o Judiciário, o Estado, falha pela burocracia e pelo descaso com a vida de cidadãos que são jogados no cárcere e ignorados por quem tem a responsabilidade, jornalista Beto Almeida, e o dever de evitar injustiças e atos desumanos. A situação, Luzenor, é tão surreal, parece um pesadelo. Você imagina o que é um cidadão que não sabe exatamente do nada que comprove que cometeu um crime, inocente, passar quase 16 anos de sua existência preso, Luzenor. Sem direito à defesa, sem ter nada que o acuse formalmente. Eu me lembro, Luzenor, dessa situação que a gente só vê nos livros de ficção. É a obra daquele escritor tcheco, do Kafka, é O Processo. Rapaz, é uma coisa tão absurda esse livro que você lê e você não acredita que aquilo possa existir na vida real. Tá aí. O caso desse senhor, do Cícero lá de Juazeiro, ele é o próprio personagem de Kafka nessa história, O Processo. Ele conta a história de um bancário que ele é processado, Zenon, sem saber o motivo, sem saber a causa que levou à prisão dele, e ele de repente passa por uma humilhação, por um processo de anulação de todas as condições de cidadania dele e ainda por cima, Luzenor, sem direito a qualquer defesa. Esse é o caso, configurando hoje, trazendo para os dias atuais, o próprio autoritarismo do Estado democrático de direito, que deveria prover esse direito básico ao cidadão. Você imagina então o que é você de repente estar diante de uma situação dessa, Luzenor, e simplesmente não ter a quem recorrer. É por isso que a repercussão é tão grande. E é por isso também que o Conselho Nacional de Justiça, em boa hora, está abrindo investigação no Ceará sobre essa prisão ilegal. Tem um ofício aí do Conselho Nacional de Justiça que chama atenção
para todas as inconsistências, as irregularidades apontadas nesse processo, tá? Que acabou resultando na manutenção desse cidadão preso por quase 16 anos. Como é que o Tribunal de Justiça, que o nosso sistema judiciário consegue explicar uma situação dessa? E quem é, Luzenor, que vai ressarcir de forma justa esse cidadão pelo tempo que ele ficou preso? Aliás, mesmo que se ele seja, Luzenor, indenizado de forma pecuniária, com dinheiro, nada vai recuperar o tempo e a injustiça que esse senhor sofreu. Mas antes tarde do que nunca. Pelo menos o ofício do Conselho Nacional de Justiça promete mexer nos esqueletos do sistema judicial cearense. E a gente ter revirado outros possíveis casos que possam existir no nosso estado, como esse que nós acabamos de ver aí relatado, Luciano. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre a pauta desta semana no Congresso Nacional, que começa hoje com discussão e votação do programa de redução de jornada e salário. Tem também muita polêmica com a CPI da Covid-19, que está pronta para ser instalada. Daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida. Alerta Geral. Estamos de volta, o intervalo foi rápido. Uma semana encurtada com o feriado da quarta-feira, mas com uma agenda que pode ser produtiva no Congresso Nacional. A polêmica com a CPI da Covid é um dos cardápios desta semana. As informações com Carlos Alberto. A semana será curta, mas pode ser marcada pela produtividade e também pela polêmica. Com sessões conjuntas do Congresso Nacional nesta segunda e terça-feira, as atenções estão voltadas para uma pauta importante que mexe com o bolso e o emprego de milhões de brasileiros, assim como com o caixa das empresas. A pauta prevê a discussão e possível votação dos projetos que tratam sobre a volta do Programa de Redução de Jornada e Salário e também do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O PRONAMP tem uma linha de crédito com juros mais baixos e maior prazo de carência, como estímulo para as empresas pedirem dinheiro emprestado com o objetivo de manter ou ampliar atividades, o que pode gerar novos postos de trabalho. O Programa de Redução de Jornada e Salário pode sustentar, por mais 4 meses, pelo menos 4 milhões de empregos que estão ameaçados em função da crise econômica que se abateu sobre o caixa das empresas afetadas diretamente pela pandemia da Covid-19. A semana será curta na agenda política, porque no dia 21 é feriado nacional e não haverá sessão. E nessa semana bem menor é esperada também a instalação da CPI criada no Senado para apurar a atuação do governo federal na pandemia, assim como investigar o dinheiro que a União repassou para estados e municípios. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Tem toda essa agitação e com uma agenda importante. Um projeto de lei que permite a abertura de crédito para o Programa de Redução de Jornada e Salário está na pauta de votação do Congresso Nacional. Agora, com esse assunto que interessa a tantas empresas e a tantos cearenses que estão trabalhando com a carteira assinada, agora com Carlos Silva. Está confirmada na pauta do Congresso Nacional a votação de um projeto de lei que abre espaço no orçamento da União para a volta de 2 programas importantes para a manutenção de empregos e estímulo à economia. Um dos programas é o que trata da redução de jornada e salário. O outro é o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O texto que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, dispensa o Poder Executivo de indicar de onde vai tirar o dinheiro para cobrir as despesas com os 2 programas. O projeto já deve entrar na pauta de votação desta segunda-feira, após passar pelas comissões técnicas do Senado, onde receberam emendas. Uma das propostas de alteração do texto é do senador Fernando Bezerra Coelho e sugere que os municípios com até 50 mil habitantes possam emitir notas de empenho e receber transferência de recursos, bens, materiais e insumos da União, mesmo que estejam inadimplentes. O argumento
é que as pequenas cidades foram prejudicadas pelos efeitos da pandemia e, por essa razão, segundo o senador, não é justo que os municípios sejam penalizados ainda mais com a suspensão de recursos da União. Com informações da área política para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Falamos nesse assunto com muita frequência, jornalista Beto Almeida, porque representa um dos caminhos para mais estabilidade do emprego e mais estabilidade da economia. Após quase 4 meses, o projeto finalmente está na pauta de prioridades do Congresso Nacional. Hoje e amanhã a gente tem 2 dias de votação do Congresso Nacional, ou seja, as duas casas juntas vão votar os vetos, presidenciais que estão atravancando, como se diz, a pauta de votações. E dentro dessa pauta de votação está exatamente esse projeto de lei que permite a redução de jornada e de salário, além da suspensão temporária do contrato de trabalho. Esse desfecho todo está sendo aguardado, torcedor, para esta semana. Lógico, segunda e terça tem a votação dos vetos presidenciais. Quarta-feira é feriado, como você já destacou, é feriado dia 21, dia de Tiradentes, e é também o aniversário lá em Brasília, porque é o feriado do aniversário de Brasília, tá? Então a gente vai ter aí quinta e sexta para discutir a possibilidade de sair finalmente o desfecho da votação dessa medida da redução da jornada e salário. E olha, Luciano, não é fácil. A pressão sobre o governo está grande, a gente já falou isso aqui muitas vezes, porque é uma das saídas, ou vamos ser mais honestos, é a saída, Luciano, para permitir com que os empresários não vão à falência, não fechem realmente seus empreendimentos e principalmente para que evitem a demissão de funcionários, de gente, Luciano, que está aí em vias de ir para o olho da rua, porque simplesmente o patrão está com dificuldade de pagar a folha salarial, que pesa, que é o que pesa realmente no fim das contas. Então, essa votação desse projeto de lei, ele permite a abertura de créditos extraordinários no orçamento desse ano, destinados a programas emergenciais, como é o caso desse aí que nós estamos tratando da redução de salário e de jornada. Agora, o governo tem que estar muito firme, muito convicto. Semana passada já conversou com empresários, sentiu a pressão, sentiu a necessidade desse projeto ser aprovado e a gente acredita que finalmente esta semana a coisa vai andar. Está atrasado já, é bom que se diga. No ano passado, Luciano, segundo o próprio governo, pelo menos em torno de 10 milhões de empregos conseguiram ser salvos durante aquela pandemia de 2020. E de 2021, por conta dessa questão do orçamento e desses vetos, a coisa não avançou ainda. A agenda que chega de Brasília no campo político com repercussão na vida dos cearenses. CPI da Covid-19 tem nesta segunda-feira o primeiro capítulo. É a publicação do ato pela mesa diretora do Senado para a definição da primeira reunião destinada à escolha do presidente, vice-presidente e relator da comissão parlamentar de inquérito. Sátiro Salles. Um novo capítulo sobre a CPI da Covid-19 está se desenhando para esta segunda-feira. A Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado publica hoje o ato com os procedimentos para a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar se o Ministério da Saúde foi omisso nas ações que deveriam ser adotadas para evitar o crescimento do número de pessoas infectadas e de óbitos pela Covid-19. A CPI investigará também se houve irregularidade na aplicação das verbas repassadas pela União aos estados e aos municípios. A primeira reunião da CPI para eleger o presidente e o vice-presidente da comissão será presencial. São 11 membros titulares, entre eles os senadores cearenses Tasso Gereissati, do PSDB, e Eduardo Girão, do Podemos. As articulações apontam para o principal cargo da CPI, o de relator, ficar com o senador Renan Calheiros, do MDB, um crítico do governo do presidente Jair Bolsonaro. Há disputa também nos bastidores pela presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Os arranjos de última hora e os entendimentos podem redefinir a composição da CPI. O senador cearense Eduardo Girão também entrou na briga pela presidência do colegiado. Aliado ao presidente Jair Bolsonaro, o senador Eduardo Girão emplacou o requerimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito investigar também como os governadores dos estados e dos municípios aplicaram as verbas que o governo federal destinou para o combate à pandemia da Covid-19. Girão está de olho no alto volume de verbas que foi destinada à Prefeitura de Fortaleza em 2020. Para quem não se lembra, na gestão do então prefeito Roberto Cláudio para a construção e manutenção do hospital de campanha no estádio Presidente Vargas. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Antes da volta do jornalista Beto Almeida, o Carlos Silva chega para falar também sobre CPI, sobre as declarações do senador Tasso Gereissati, que considera a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid como uma das mais importantes da história política do país. Tasso considera que os trabalhos da CPI devem ser também virtuais e não necessariamente presenciais. Carlos Silva. Integrante da CPI da Covid-19, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, diz que não há motivo nem razão para a CPI ser postergada. Defensor das investigações sobre as ações do governo federal na pandemia, o senador cearense tem sido atuante na cobrança para o Ministério da Saúde dar transparência aos atos e às ações no enfrentamento da maior crise sanitária da história do Brasil. O tucano se opõe à politicagem na CPI e defende que, se tem indício de irregularidade, a aplicação dos recursos destinados pela União aos estados e aos municípios seja, sim, apurada. Tasso se manifesta também a favor do funcionamento da CPI de forma virtual, sem a necessidade de reuniões e depoimentos presenciais. Ele argumenta que decisões importantes com ampla repercussão na vida dos brasileiros, como a votação de propostas de emenda à Constituição pelo Congresso Nacional, assim, decisões do STF têm sido tomadas de forma virtual. Daí, segundo o senador cearense, não se justificar a agenda apenas presencial da CPI da Covid-19. Essa CPI, talvez a mais importante da história recente do Brasil, não vejo nenhum motivo, nenhuma razão para que o seu funcionamento seja postergado. Não é preciso nenhum tipo de obrigatoriedade de que a CPI seja presencial. Eu já conversei com vários dos senadores que vão participar da CPI e todos eles estão convencidos que, pela importância dessa CPI, ela tem que ser feita de uma maneira muito equilibrada. O escopo dela é essencialmente erros e omissões do governo federal que nos levaram a chegar a essa situação trágica que nós estamos vivendo. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A semana é imprensada com o feriado da quarta-feira, mas na quinta-feira, jornalista Beto Almeida, os senadores que integram a CPI da Covid-19 já querem começar a trabalhar e definir a agenda de investigações. Na mira estão depoimentos de ex-ministros e do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atraso na compra da vacinação, gastos com a aquisição de medicamentos considerados sem eficácia comprovada contra o coronavírus. Além dessa pauta, o roteiro da CPI buscará também documentos de ações do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e Ministério Público Federal. A guerra vai começar, jornalista Beto Almeida. A guerra vai começar de fato, Luzenor. A partir do início dessas investigações, que está previsto para ocorrer já nesta semana, o país vai voltar a viver uma experiência que a gente já viu que em outros momentos da história recente foi marcada por graves repercussões políticas e também jurídicas. E olha, não deve ser diferente desta vez não, tá? Até porque
tem aí um acervo de provas e também de indícios que estão à disposição para que os senadores apurem as responsabilidades pelo fracasso brasileiro no combate ao novo coronavírus. Se é do governo federal, se é uma ação conjunta a esse fracasso do governo, dos estados e dos municípios, a CPI vai indicar, vai apurar. E o senador Tasso Gereissati, Zenor, nas declarações que ele deu recente, por exemplo, uma das estratégias, ele falou para combater uma das estratégias do governo federal, que era propor que os debates, que as reuniões fossem adiadas para que todos os debates acontecessem de forma presencial. E o senador Tasso Gereissati diz o seguinte, olha, outros fatores importantes da vida nacional, como decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive votações de emenda à Constituição, tá? O Congresso fez isso de forma virtual, por que uma CPI também não pode ser feita, começar a iniciar o debate dela de forma virtual? Isso para exatamente agilizar, para dar o embalo que necessita na apuração desses fatos. E aí é o seguinte, o governo, por sua vez, se prepara, porque é uma guerra aí, Luzinor, de no mínimo 90 dias, 3 meses. Vai ter repercussão? Vai ter. Qual é o efeito dessa repercussão? Aí a gente vai acompanhar exatamente ao longo desses próximos 3 meses. A gente sabe já de antemão o seguinte, o presidente Bolsonaro é alvo de mais de 100 processos de impeachment que estão protocolados na Câmara. E ainda tem pela frente desgastes com o funcionamento desta comissão parlamentar de inquérito que vai ter que apurar a falta de rumo no enfrentamento da pandemia. O nosso senador aqui do Ceará, o Girão, tem dito o seguinte, que a CPI não pode tomar um rumo político, que ela não pode ser politizada, que todos os debates têm que ser técnicos. Bom, o governo, nesse aspecto, vai ter que suar a camisa, porque numericamente ele está em desvantagem na comissão. Evitar que os efeitos desse trabalho da CPI não tenham digamos assim, um revés político é quase impossível. Agora, se isso vai impactar e como vai impactar o governo e principalmente as eleições de 2022, onde Bolsonaro é candidato à reeleição, aí é que a gente vai ver pelos desdobramentos e pelo tamanho que essa crise vai tomar. A gente já sabe de antemão o seguinte, a comissão tem 11 titulares, apenas 4 são declaradamente aliados do presidente Bolsonaro. Final da nossa conversa. A você, ouvinte internauta, um bom início de semana, uma boa segunda-feira, Beto. Bom dia, Luzinor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Que tenham todos uma ótima segunda-feira. A gente está aqui de volta amanhã, terça-feira, se Deus quiser. Até lá.